adorar o nome do nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de eu estar aqui para honrar e louvar o nome do Senhor e transmitir aquilo que o Senhor colocar no meu coração. E em segundo lugar, irmãos, eu quero agradecer a cada um dos irmãos que oraram por mim e pela minha filha, que estava internada no Emoan até segunda-feira passada. Então eu quero agradecer a todos os irmãos que através da oração de vocês o Senhor nos deu força e para que nós possamos estar aqui hoje, né, para contar o nosso testemunho. E a minha filha, ela foi diagnosticada com leucemia no dia 16 de setembro. E desde esse dia nós temos lutado aqui nessa cidade com ela, para vários lugares, para onde nós encaminhamos, até chegar na Emoan, e ela foi internada durante 20 dias. E eu agradeço ao meu Deus, porque no momento de aflição, nós confiamos que o nosso Deus, Ele nos ajuda, Ele nos dá força. E muitas vezes nós nos desesperamos, irmão, por causa da dificuldade que nós enfrentamos na nossa vida. E que nós dissemos assim: Senhor, por que comigo, né, irmãos? Mas o Senhor, Ele diz assim no nosso coração: não é porque é contigo, é para honrar e agradecer o nome do nosso Deus. Porque só Ele, irmãos, pode nos dar força, pode nos dar vitória. E nesse momento eu quero compartilhar com os irmãos um versículo da palavra do Senhor que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 2, do versículo 1 e o versículo 2, irmãos, que diz assim: então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. E muitas vezes, irmão, no nosso desespero, nós dissemos ao Senhor assim: Senhor, para que não seja, Senhor Jesus, para a nossa derrota, mas para que isso seja para a honra e a glória do teu nome, para que o teu nome seja exaltado. Irmão, a palavra do Senhor nos diz que Ana era uma mulher atribulada de espírito, porque ela não tinha filhos. E no desespero, ela se prostrou aos pés do Senhor e clamou ao Senhor e disse: Senhor, se tu me deres um filho, eu te entregarei ele para que ele te sirva todos os dias da sua vida. Que mãe faria isso? Uma mãe que tinha um desejo tão grande de ter um filho, e o primeiro filho, o seu primogênito, ela entrega na casa do Senhor para que ele sirva ao Senhor. Mas ela fez isso não com tristeza no coração, mas ela fez isso com muita alegria, exaltando o nome do Senhor, porque ela sabia que o Senhor não daria somente um filho, mas daria vários outros, porque aquele era escolhido do Senhor para ser o profeta na sua casa. Eu quero dizer para os irmãos nesta noite, que quando eu vi a minha filha prostrada no leito de hospital, eu disse assim: Senhor, que tudo seja para a honra e a glória do teu nome, e que tu faças segundo a tua vontade na vida da minha filha. Muitas pessoas dizem assim: não sei como você consegue ser forte. Não, irmão, nós não somos fortes, mas com o Senhor nós podemos tudo. Porque eu disse assim: Senhor, eu quero que tu coloque no meu coração a certeza e a confiança que a minha filha vai se curar dessa doença. E eu quero dizer para os irmãos que muitas vezes, irmão, nosso coração está triste, mas o Senhor, Ele nos alegra, Ele nos fortalece. Quantas vezes nós nos encontramos em momentos difíceis, dificuldades, que nós dissemos assim: eu não vou conseguir. Mas o Senhor diz assim: eu consigo por ti. E eu quero dizer para os irmãos nesta noite, que você é um privilegiado de estar aqui nessa noite, contando o seu testemunho, as suas bênçãos, o seu livramento. Porque só o Senhor, Ele pode nos livrar de tudo. Uma vez eu estava sentada do lado do leito
leito da minha filha. Passei 3 noites numa cadeira igual a essa, irmão, mas eu não saía do lado dela. Eu abri a minha Bíblia e li o Salmo 23. Muitas vezes os irmãos dizem assim, o Salmo 23 é decorado, né, irmãos? Mas o Senhor, cada vez que nós lemos o Salmo 23, irmãos, Ele nos dá uma fortaleza maior, porque o Senhor é o nosso pastor. Mas no versículo 6 do Salmo 23, ele diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Glória a Deus, irmãos. Essa palavra é poderosa, irmãos. Certamente que a misericórdia do Senhor nos segue todos os dias. Não é só um dia específico, não. É todos os dias das nossas vidas. Muitas vezes nós queremos nos desesperar diante das dificuldades, das tristezas. Qual é aquela mãe que vê o seu filho numa situação difícil e não se desespera? Mas a palavra do Senhor lhe diz: certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E certamente que o Senhor nos faz habitar em sua casa, porque nós somos escolhidos de Deus. Foi o Senhor quem nos escolheu como povo seu. E eu disse: Senhor, se a minha filha sair dessa situação, aonde eu for, Senhor, eu contarei essa bênção, porque é uma bênção muito grande, irmãos. Nós temos o livramento tanto da enfermidade quanto das mãos sanguíneas, né? O irmão se livrou do sequestro, mas foi o Senhor, porque ele é um escolhido de Deus. O Senhor o escolheu dentro do ventre da sua mãe, para que ele fosse uma testemunha viva de que o Senhor pode nos livrar, de que o Senhor pode, coisas que muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas dizem assim: Fernandina, essa doença, ela mata. Eu disse: ela pode matar quem não conhece a Deus, quem não se volta para Deus, quem não diz assim: Senhor, a minha filha está entregue nas tuas mãos. E muitas pessoas dizem assim: uma senhora estava lá junto com a sua filha, internada, o cabelo dela já tinha caído todinho. Ela disse: não sei como a senhora não se desespera, porque eu me desespero. Eu disse: sabe por que eu não me desespero? Porque eu entreguei as minhas filhas na mão de Deus. E eu tenho certeza que no tempo determinado por Deus, o Senhor vai fazer ela sair desse leito de enfermidade. E hoje a minha filha está aqui, irmãos. Ela saiu um pouquinho com o pai dela porque ela tomou muito soro e ela sente muita fome. E ela teve que sair para comer alguma coisa. Mas eu digo ao Senhor: Senhor, agradeço todos os dias da minha vida, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. E muitas vezes nós dissemos assim: eu não sei mais o que fazer. Irmão, você sabe o que fazer. Se prostre aos pés do Senhor, porque só Ele pode nos dar vitória. Só o Senhor é Deus. Então muitas vezes nós não sabemos o que fazer, porque a nossa carne, ela combate contra o nosso espírito. Glória a Deus, aleluia. Ela combate contra o nosso espírito, mas o nosso espírito vence porque ele é fortalecido por Deus. Irmão, nessa noite, foi quinta-feira, né, irmão Francisco? Irmão Francisco, irmã, a senhora consegue contar seu testemunho? A senhora consegue pregar na igreja? Irmãos, eu não sei nada, mas o Senhor, Ele pode tudo. Muitas vezes nós dissemos assim: eu não sei falar, mas o Senhor fala através de você. Quantas vezes você tem tido dificuldade de pregar a palavra de Deus? E o Senhor diz assim: pois eu vou te colocar numa situação muito difícil, e você vai pregar a minha palavra onde eu te enviar.
filhos, a minha família em primeiro lugar. E o Senhor disse assim: tu não queres? Se tu não vem pelo amor, tu vem pela dor. E hoje, irmão, eu digo assim: Senhor, onde tu me enviar, eu irei. Não importa as dificuldades que eu vou passar para chegar até ali, mas eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai tirar todas as dificuldades, vai abrir as portas e eu vou chegar onde o Senhor quiser. Muitas vezes nós temos promessa de Deus em nossas vidas e nós não queremos. Nós dizemos: amanhã, ou depois, ou no outro dia, quando eu tiver mais tempo. E o Senhor diz: não, não é no teu tempo, é no meu tempo. No tempo determinado por Deus. Não importa onde vocês estejam, não importa se você é rico ou se você é pobre, se você mora no interior ou numa grande capital como Manaus, mas no tempo determinado por Deus, Ele vai te buscar onde tu estiver. Se é na sarjeta, ou é numa boate, ou é viciado, mas se você tem promessa de Deus e tem alguém orando por você, você vai, o Senhor vai te buscar. Aleluia! Eu tenho certeza que a nossa confiança não é na nossa carne, não é na nossa maneira de falar, não é na nossa maneira de pregar ou na nossa vida, de que maneira nós estamos, mas é em Deus. Porque eu tenho certeza que cada irmão está aqui tem um testemunho para contar. Cada irmão que está aqui tem uma bênção para contar. Porque só de nós estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus, essa é uma bênção muito grande, irmão. Quantas pessoas estão aí nesse mundo, principalmente dia de hoje, numa boate, se drogando, se prostituindo, e não sabe que esse é o caminho que leva à perdição. Não tenha medo de dizer que você serve a Deus. Não diga assim: Senhor, de que maneira eu vou mostrar para minha família ou para meus amigos que eu sirvo a Deus. Você sabia que você tem uma luz? Você é a luz deste mundo. Não importa a maneira de que você esteja vestido. Muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, você tem que usar só saia. Eu uso saia, irmão, direto. A irmã sabe, irmão, para si, irmão. Mas, irmão, da maneira que você estiver, se você clamar a Deus, Ele te ouvirá. Porque Deus conhece a sinceridade dos nossos corações. E a palavra do Senhor diz que a fé move montanha. E a fé agrada a Deus, irmão. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não deixe que ninguém te aponte na rua, nem te despreze por causa da maneira que você se veste, nem da maneira que você está vivendo. Mas diga assim: Senhor, eu te sirvo porque eu te amo, eu sou teu Salvador. E eu quero dizer para os irmãos nesta noite que nosso Deus é um Deus de poder, é um Deus de misericórdia. E a misericórdia dele nos segue todos os dias da nossa vida. Você muitas vezes pode até dizer assim: ai, Senhor, hoje eu estou desesperada. Hoje eu não tenho o que comer, não vou pagar minhas contas. Mas não se desespere, porque o Senhor, Ele vai abrir as portas, porque Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Irmãos, eu tenho passado dificuldades muito grandes aqui em Manaus. Porque eu vim só eu e a minha filha para cá e minha família ficou em Silves. E quantas vezes eu chorei pensando nas minhas filhas menores, que eu tenho uma de 4 anos e outra de 2 anos. Mas o Senhor lhe dizia no meu coração: não te desespere, porque eu cuido de cada um deles. E eu dizia: eu sei, Senhor, mas a minha carne, o meu sentimento é difícil de controlar. E cada um de nós sabemos disso, irmão. Nós confiamos que o nosso Deus cuida, mas muitas vezes nós confiamos mais na nossa vista, né, irmão? Se nós estivermos olhando onde estão fazendo. Mas eu creio que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E o Senhor, irmãos, Ele diz assim, que quando nós entregamos o nosso caminho ao nosso Deus, Ele cuida, Ele zela, Ele faz com que nós possamos ter confiança.
E a cada dia mais Ele fortalece a nossa confiança nele. Porque muitas vezes, irmão, nós dizemos assim: Senhor, eu confio em Ti. Eu tenho fé. Mas será que você tem mesmo fé? Você confia mesmo? E o Senhor diz assim: eu vou provar tua fé, a tua confiança. E é numa situação difícil que o Senhor vê se nós temos confiança nele ou se nós temos fé realmente. Né? Porque falar é fácil. Agora, colocar em prática a nossa confiança e a nossa fé no nosso Deus é difícil. Glória a Deus, aleluia. E eu quero dizer para os irmãos nesta noite que eu tenho muita dificuldade em me expressar, né, irmãos? Mas o Senhor, Ele é um Deus de poder, Ele é um Deus de misericórdia. Aleluia. E a palavra do Senhor nesta noite veio para mim no Salmo 33, irmãos. E eu quero que os irmãos, cada um abra sua Bíblia, né, no Salmo 33, para que nós possamos ler. Eu não sei por que o Senhor me deu essa palavra nessa noite. Glória a Deus. E eu quero dizer para os irmãos que eu estou com um problema na garganta. Mas eu disse: Senhor, eu vou lá e vou falar essa palavra. Teve uma pessoa que disse assim: tu não pode ir lá não. Tu tem que ir lá na minha igreja, porque foi lá que os irmãos estavam orando pela tua filha. Eu digo: não foi só nessa igreja. Muitos e muitos irmãos mandaram mensagem para mim. Eles estavam orando pela minha filha. E eu disse: não, é na primeira igreja que eu vou, na que eu me congrego. E onde mais o Senhor me mandar, depois eu vou mais outra igreja. Mas a primeira que eu tenho que ir é nessa. Então vamos ler, irmão, o Salmo 33. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor tem a bênção e a vida para sempre. Glória a Deus, aleluia. Como é bom, irmãos, que todos nós vivamos em união. Com certeza. Porque na situação difícil é que nós vemos quão unidos são o povo de Deus, irmãos. Não importa em quem você se congrega, qual a sua denominação, mas o nosso Deus é só um. O nosso Deus, Ele ouve as nossas orações. E nós nos unimos em oração com várias denominações. A Assembleia de Deus, a IDE, a Pentecostal, a Quadrangular, são pastores que nós conhecemos e que têm nos ajudado em oração. E nessa situação difícil eu disse: Senhor, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Porque a nossa união, irmão, é que nos fortalece diante do mundo difícil em que nós vivemos. A palavra do Senhor diz que mais difícil vai ficar ainda. Mas o povo de Deus, ele é privilegiado porque ele não vai passar grande tribulação, né, irmãos? E nós vamos subir com o Senhor. E, irmãos, o nosso galardão não está aqui na terra, está nos céus. E muitas vezes nós dizemos: para que nós vamos construir prédios, construir riquezas na terra? A tua riqueza está com o Senhor. É a tua salvação, a tua coroa está lá com o Senhor. Muitas vezes você diz assim: por que eu vou ajudar aquela irmã? Eu não tenho nada para dar para ela. Você tem. A sua oração é a sua ajuda mais importante do que um pedaço de comida, ou um quilo de alimento, ou algum dinheiro. A sua oração fortalece o coração dos irmãos. Muitas vezes as pessoas dizem assim: Fernandinha, mas por que tu fica, parece que tu não tem tristeza? Eu tenho, mas o Senhor me alegra de saber que cada irmão orou pela minha filha, orou por mim. Me alegra muito mais, irmãos. E eu quero dizer para os irmãos nesta noite que não se sinta triste. Não se sinta triste porque alguém não lhe deu um abraço. Mas todos os dias o Senhor lhe abraça. O nosso Jesus te carrega nos braços
Ele te abraça de todas as maneiras. Muitas vezes nós dizemos assim: Senhor, eu não suporto mais o fardo da minha vida, com tanta dificuldade. O Senhor está te carregando nos braços. O seu fardo você não carrega, o Senhor carrega com você. Então você tem que dizer assim: obrigado, meu Deus, todos os dias, porque o Senhor está contigo. Muitas vezes, quando você se sente sozinho, o Senhor está do seu lado e está dizendo para você assim: ei, eu estou aqui, do teu lado, olha para mim. Muitas pessoas não sentem a presença do Senhor porque Ele está olhando para a vida do irmão ou para a vida da irmã, de que maneira você está se vestindo, de que maneira é o corte do seu cabelo, se você usa brinco ou não. Então você tem que dizer assim: eu olho para Jesus, porque Ele é que é o consumador, é o nosso Salvador. Ele é que deu a vida para nos salvar. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Louve ao Senhor da maneira que você achar melhor, da maneira que você vê que o Senhor recebe o louvor. Não baixe sua cabeça jamais para ninguém, porque o nosso Deus, Ele está lá no céu. Ele não está para baixo, Ele está lá no céu. Então você tem que olhar para Ele, para cima. Não importa de que maneira alguém olhe para você, porque isso não significa nada. É o Senhor que está olhando para você de cima para baixo e está te abençoando aonde você estiver, nos seus caminhos, na maneira de você viver. Ele está te olhando lá de cima e Ele está te abençoando. Não se importe com ninguém, não olhe para os lados. Eu tenho sido criticada, irmão, muitas vezes, porque eu estou me congregando nessa igreja. Mas eu digo: Senhor, eu não estou servindo ao homem, eu não estou servindo ao mundo, eu estou servindo a Ti, e eu olho para Ti. Então, irmão, eu agradeço a Deus, porque esse povo me acolheu e tem me ajudado em orações. E tem me ajudado de várias maneiras. Eu lhe agradeço, irmão Priscilvano, porque o Senhor cuidou não só de mim, da minha família, dos meus filhos nascidos que estavam sozinhos. E eu agradeço a irmã Priscilvano, a irmã Marinalva e todos os irmãos que de alguma maneira me ajudaram. Porque, irmãos, eu passei 20 dias com a minha filha internada e eu não saí do hospital. Era dia e noite. A minha tia, ela só ia buscar a minha roupa para lavar e trazer novas roupas limpas. E uma vez ou outra, a minha irmã ficou, mas eu não gostava de deixar porque ela não comia se eu não estivesse perto dela. Ela não comia, então eu evitava de sair. Eu fiquei com ela todo esse tempo. E eu agradeço a Deus as orações dos irmãos. Porque, irmão, eu não posso lhe pagar, mas o Senhor pode. É o Senhor que deve dar recompensa. Quando você lembra de qualquer irmão, de qualquer pessoa, nas suas orações, o Senhor é que vai te recompensar. Muitas pessoas fazem algum bem a alguém e querem que o mundo veja. Mas a palavra do Senhor diz assim: entra no teu quarto e ora ao teu Deus, que Ele te vê. Não importa se você está escondido em algum lugar e está clamando ao Senhor e Ele está te ouvindo. O mundo não importa, irmãos. O que importa é Deus. E você saber do seu coração que o Senhor, Ele está ouvindo a tua oração. Ele está ouvindo e está te recompensando da melhor maneira que você nem imagina. Você nem imagina. Porque muitas vezes você está passando uma dificuldade, aí vem um irmão e te ajuda de alguma maneira. Mas não, irmão, isso é uma recompensa que o Senhor está te dando. Porque tu tem orado e tu tem buscado ao Senhor. E
Tu tem te voltado para Deus, e não te voltado para o homem. Porque o homem, ele não pode nada. Ele só pode se o Senhor permitir. E é isso que acontece em nossas vidas. O Senhor permite certas dificuldades para que você possa reconhecer que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor é Deus. Quem somos nós, irmãos, diante de Deus? O rei Nabucodonosor era o homem mais poderoso da Pérsia. E ele não reconhecia que o Senhor era Deus. Ele se exaltava, queria ser mais do que Deus. E o que aconteceu a Nabucodonosor, irmãos? Né? Ele ficou louco e viveu com os animais do campo, comia grama. Um rei tão poderoso, né, irmãos? E não sabia aquilo, e não tinha mais entendimento. Até que um dia ele olhou para o céu e reconheceu que o Senhor é Deus. Então, para que nós vamos olhar para baixo, irmãos? Porque se o nosso Deus está no céu, muitas pessoas nos criticam porque eles querem ver a gente triste. Eles querem nos ver tristes. Mas não abaixe sua cabeça. Porque o nosso Deus, ele diz assim, que Ele nos abençoa dos altos céus. Então nós devemos só nos humilhar para Deus. E eu quero dizer para os irmãos que continuem a serem unidos no Senhor. Porque nós somos uma família. Essa é a família de Deus. Né? Então, irmão, do que adianta você? Muitas pessoas engrandecem o seu clã, o seu sobrenome. Ah, porque eu sou fulano de tal e tal. Quem é essa pessoa? Não é ninguém diante de Deus. Né? Então você tem que estar sempre alegre, mesmo com problemas, mesmo com dificuldades. Alegre-se diante de Deus, porque o Senhor te dá vitória. Não importa a dificuldade que você está passando. Muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, aquele não passa dificuldade. Todos nós passamos. Todos nós temos problemas. Todos nós, muitas vezes, nós choramos. Mas choramos aonde? Nos pés do Senhor. Nós choramos nos pés do Senhor. Nós entregamos nossos problemas a Deus. Porque só Ele pode resolver. Só Ele pode nos dar vitória. Quando nós somos jovens, nós dizemos assim: eu não quero saber disso. A minha mãe é careta porque ela só vive na igreja. E eu quero dizer para os irmãos que esses jovens aqui são privilegiados. Eu achei tão bonita a jovem que tocava no piano aqui no teclado. Eu achei bonita a jovem que tocava o baixo, Irmãos, como é maravilhoso quando você ainda é jovem e você está na casa do Senhor, louvando e honrando o nome do Senhor. É o melhor lugar para você estar neste dia. Não diga assim: eu sou jovem, eu tenho coisas a curtir no mundo. O mundo não tem nada para nós. Muitas vezes tem jovem que diz: ah, eu tenho que curtir a vida. O mundo tem muitas coisas, muitas facilidades, mas nenhuma leva à vida eterna. Nenhuma leva a Deus. Então esses jovens são privilegiados de estarem na casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus. Muitas vezes eu digo para os meus filhos assim: meu filho, se você vai para a igreja, não importa qual é o nome da igreja, ali estão falando a palavra de Deus, estão pregando a palavra de Deus. Então, se você está ouvindo a palavra de Deus, para mim é uma alegria muito grande. Então, nós somos pais, nós sabemos que nós queremos coisas melhores para os nossos filhos. Então, irmãos, eu quero dizer para os irmãos nesta noite que o Senhor vai abençoar cada vez mais essa igreja. Vai abençoar cada vez mais a sua vida. É como a irmã
testemunho dela. Bastou só 4 dias, né, irmã? Não foi 15 dias. Muitas vezes nós dizemos, daqui a um tempo o Senhor vai me abençoar. Não, o Senhor diz, vai ser agora. Agora o Senhor vai te abençoar. Se você está esperando a bênção de Deus, acredite. Creia que o Senhor vai lhe abençoar. Não vai ser no tempo longo, vai ser logo. Então, muitas vezes nós dizemos assim, será que vai ser daqui a uns 15, 20 dias? E o Senhor diz, não. Com 4, 5 dias eu estou te abençoando. Ou então, já eu estou te abençoando. Porque nós confiamos em Deus, irmão. O Senhor, Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor. E eu quero agradecer aos irmãos a oportunidade. Porque muitas vezes, irmãos, eu tinha dificuldade de pregar a palavra de Deus. O irmão Francisco não sabe. Eu trabalhava o dia todo e à noite eu estudava. Muitas vezes eu não ia na igreja de tão cansada que eu estava. E o Senhor disse, eu não quero essa vida para ti. Eu quero que tu leve a minha palavra a vários lugares. Então eu permito que essa doença cometa a sua filha. Né, irmãos? Muitas vezes nós dizemos, Senhor, por que isso aconteceu comigo? Por que minha filha com essa doença? Que falou em leucemia, né, irmãos? Muitas vezes nós dizemos leucemia é um caso grave. Mas o Senhor me fez refletir várias vezes durante o tempo que minha filha ficou internada. Senhor, é verdade. Eu não tinha tempo nem para cuidar dos meus filhos direito. Mas eu disse para o Senhor, Senhor, se tu permitiste que eu passasse por isso, para mim reconhecer que tu és Deus e que a tua promessa na minha vida tem que ser cumprida. Porque várias vezes o Senhor usou irmãs e irmãos, dizendo que eu tinha que pregar a palavra do Senhor em vários lugares, e que eu era uma enviada de Deus, e eu não quis ouvir a palavra do Senhor. Eu dizia assim, não é ainda a hora, eu ainda tenho que fazer tal coisa e tal coisa, eu ainda tenho que trabalhar muito para construir minha casa. O irmão que você não conhece, minha casa é bem do lado da congregação. E o Senhor disse assim, não, é o meu tempo determinado é esse. Eu disse para o meu esposo, eu não vou voltar para Silves por enquanto, por causa do tratamento da minha filha. Mas aonde eu puder falar do amor de Deus e das bênçãos que o Senhor tem feito na minha vida, eu irei. E eu vou pregar a palavra do Senhor, onde Ele me mandar. E muitas vezes nós dissemos assim, não é tempo. Mas o tempo é urgente, irmãos. A vida do Senhor está próxima. E se nós não colocamos na presença do Senhor para fazer a sua obra, o Senhor vem e nós vamos ficar neste mundo de tribulação. Porque muitas vezes nós dizemos assim que a palavra do Senhor já foi pregada em todos os lugares. Nem todos. Nem todos. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra do Senhor ela diz assim, que quando esse evangelho for pregado em todos os lugares, então será o fim. Então isso quer dizer, irmãos, que ainda não foi pregado em todos os lugares. Mas a vinda do Senhor está próxima. Aleluia. E a palavra do Senhor, ela precisa ser pregada porque a série é grande e poucos são os trabalhadores que se prontificam a ouvir o chamado do Senhor, a ouvir o ide do Senhor. As coisas deste mundo nos prendem, né? E o Senhor diz assim, não, você vai ter que pregar minha palavra. E eu estou aqui, irmãos, para a honra e a glória do nome de Jesus, não para a minha honra nem minha glória, que eu não sou ninguém. Eu não sou nada nesse mundo. Eu sou filha de Deus, lavada e remida no sangue de Jesus, como cada um que está aqui, que aceitou Jesus como seu Salvador. Então você é filho do dono do ouro e da prata. Muitas vezes nós dissemos assim, nós não temos nada, nós temos muitas coisas.
muito mais do que esses ricos milionários, porque nós temos a salvação. E eles não têm. Nós somos salvos em Jesus e nós somos ricos milionários por isso. Não é o dinheiro que compra a salvação, mas foi comprado pelo sangue de Jesus. E eu quero agradecer aos irmãos a oportunidade. Eu quero agradecer aos pastores a oportunidade. E eu quero agradecer mais uma vez a oração dos irmãos. Eu peço que os irmãos continuem orando por mim, pela minha filha e pelo meu esposo. Ele não ainda voltou para os caminhos do Senhor. Mas eu creio que o Senhor vai fazer a obra. Está começando a fazer a obra na vida dele. Eu nunca desisti de orar por ele e nem por cada um da minha família. Porque na minha família só são 2 que são evangélicos. A minha tia aceitou esses tempos e eu que sou evangélica. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu creio que o Senhor vai salvar cada um deles para a honra e a glória do nome de Jesus. Porque, irmãos, muitas vezes nós não podemos estar do lado, mas a nossa oração chega até lá. A nossa oração livra cada um dos nossos familiares, livra cada um dos nossos filhos, seja lá onde ele estiver. Mas o Senhor tem misericórdia dele por você, por causa de você, porque você é precioso aos olhos de Deus. Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.